Sangue-min, menino. Depois desse episódio, eu tô torcendo muito pro seu próximo personagem ser algum vilão, porque você conseguiu ficar ainda mais lindo com essa energia de menino mau. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Sangue-min Gineal, acabou! Ai, gente, eu vou deixar minhas considerações pra fazer no final, senão a gente não vai ter resenha, mas beleza, vamos lá, foco aqui. Vamos começar pelo nosso casal secundário, né? A Titi e Thor basicamente começam um episódio querendo se pegar no mercado. Ai, eu não aguento, mas tudo bem. Não que eles estejam errados, mas é que assim, existe o tal do atentado ao pudor, né? Pode ser uma má ideia fazer isso em público, entendeu? Eu sei que tem a coisa do perigo e tal, mas não é recomendável. Eis que eles estão ali pra começar o rolezinho deles, e aí chega a mãe do Gineal pedindo ajuda. Porque assim, gente, desde que o Sangue-min partiu, o Gineal, ele não sai do quarto, ele não tem ânimo pra fazer absolutamente nada, ele ficou, provavelmente, né, ali, desenvolveu um quadro de depressão, alguma coisa do tipo. Ele não sai do quarto, ele não se alimenta, ele não tá ajudando a mãe nas tarefas da pousada, então ela tá fazendo tudo sozinha. E aí eles vão lá visitar ele, falando, até quando você vai ficar assim, né, sai um pouco do quarto, pensa na sua mãe. Ela tá dando conta de fazer as coisas todas sozinha, e assim, tá muito pesado pra ela, né, eu sei que sua situação é difícil, mas tenta se esforçar pra sair um pouquinho só, pra ver um pouquinho da luz. E aí o Gineal fala, eu preciso de mais uns dias. E aí, enquanto ele tá falando, a mãe dele tá lá fora servindo uma, hipoteticamente, cliente, né? Aí a cliente olha pra ela e fala assim, obrigada pela água, mas cuidado aí, viu, esse chão tá meio escorregadio. Ela diz isso pra ela, e aí ela vira as costas e vai fazer alguma outra coisa. Aí essa mesma cliente, ela pega a água e derrama todinha no chão. E eu não sei, gente, se o piso com a água, não sei que tipo de piso é esse que com a água fica tão escorregadio. Sim, isso pode acontecer, mas foi isso que ela fez. Ela jogou a água no chão e ela claramente jogou de propósito. Nisso, o Gineal volta pra cena do Gineal conversando com os meninos e a gente só ouve o barulho dela gritando como se tivesse acontecido alguma coisa. E realmente aconteceu. Ela caiu exatamente ali onde essa mulher jogou a água. E aí, nessa hora, eu já pensei, falei, gente, quer ver que essa coisa do Sainan? Ai, meu Deus, quem que faria um negócio desse, né, de graça? Pra quê? Por quê, né? Pensei eu comigo. E aí, eles levam ela pro hospital e tal, e ela fraturou alguma coisa ali na perna e ela não pode se movimentar durante alguns dias. E justamente com o Gineal nessa situação, o Gineal vai ter que reagir à força. E aí, quando eles estão lá no hospital, ela fala, né, lascou, porque como é que a gente vai pagar essa conta de hospital nesse momento onde a pousada tá passando por uma baixa e a gente está com sérias dificuldades financeiras. E aí ele fala, não, mas você tem plano de saúde, vai dar tudo certo. E aí ela fala, não, eu tô há meses sem pagar o seguro, né, eu não tenho de onde tirar para pagar. E aí ele fala, não, eu vou dar um jeito. E aí ele meio que dá a entender que ele vai arcar com as contas, inclusive também com as tarefas da pousada. E aí ela volta, né, lá, e ele começa a ajudar em tudo, né, por obrigação, mas volta a fazer vasos, observa o vaso que o Sangue-min tinha tentado fazer quando ele estava aí na pousada. E aí ele até fala, nossa, esse vaso do Sangue-min, por que você manteve ele? E aí a mãe dele explicou pra ele que a arte, ela é subjetiva e que ela pode tocar cada pessoa de uma forma. Que você pode ver ela de uma determinada maneira, mas outra pessoa pode olhar e pode ver valor nela, pode ver beleza nela. E aí isso inspirou ele pra fazer mais vasos. E aí ele continuou fazendo vasos e tudo mais. E aí nesse meio tempo a gente tem a Pony vendo que a situação do Gineal e da mãe dele tá muito ruim. E aí ela se propõe a ajudar, né? Falando com ela mesma e, consequentemente, com a gente, né? Porque se dependesse do Sainan, o Sainan quer mais que tudo se lasque, que todo mundo se ferre pra ele poder comprar a pousada a preço de banana e ficar perto do Gineal, né? Forçando a barra em absolutamente tudo. E ele sem escrúpulos, né? E a gente vem a saber, inclusive, que foi ele mesmo que provocou o acidente da mãe do Gineal. Ele pagou essa moça pra ela dar um jeito da mãe do Gineal se acidentar. E aí eles ficarem mais sem saída ainda e terem que recorrer a ele, né? Novamente, ele com o amor, com o jeito estranho que ele tem de amar, né? Não é bem amor, né? Isso aí eu não sei bem o que é.
Mas não sei que pessoa que ama prejudicaria tanto a outra assim. Mas beleza. Graças a Deus existe a Pony, e aí a Pony ela entra em contato com uma pessoa importante lá que ela conhece. Acho que chama Mr. Parker, a pessoa. E aí ela pede para um assistente desse Mr. Parker vir olhar as peças do Dineal. Ele olha, se interessa, começa a gostar de tudo. Ele inclusive tem umas reações muito destrambelhadas para cada coisa que ele vê. Ele dá uns gritão, é muito engraçado. Ele assusta o Dineal e a Pony em vários momentos. E aí eles compram várias peças e com isso começam a chegar muitas pessoas interessadas tanto nas peças, né, nos vasos do Dineal, quanto em se hospedar na pousada. Então a pousada começa a bombar, começa a dar tudo certo e tal. E aí nesse momento o Sainan volta lá falando: e aí, você não vai vender? E aí o Dineal fala: não, aqui foi onde eu cresci, eu tenho bastante coisa pra fazer agora, né, me desculpa, eu não vou poder falar sobre isso no momento. E aí a Pony atrás disfarçando, né? Porque a Pony sabe, né, por que isso tá acontecendo. Ela que ajudou, ela só não contou que ajudou. E aí o Dineal sai e o Sainan, ele vem todo emputecido falando: não é possível que eles tenham tanta sorte, eu sabotei tudo, eu coloquei comentário negativo, fiz a mãe dele se acidentar e nada disso dá certo. Ele até escorrega e rasga a calça no caminho. Ai, gente, essa série às vezes eu vou te contar, mas beleza. Aí a Pony olha pra ele e fala assim: olha, se a gente ama alguma coisa mesmo, a gente tem que desejar que essa coisa ou essa pessoa seja feliz, né? Não deveria ser assim? Por que você não deixa eles em paz, não deixa esse projeto pra lá, né? Vamos focar em outras coisas. Aí ele fala, ele hesita um pouco, né? Reclama um pouco, mas aí ele fala: beleza, tá, projeto pousada de Dineal cancelado. E sai andando bravo, e aí a Pony sai feliz atrás dele, comemorando que ela conseguiu fazer ele desapegar dessa ideia fixa, né? De perseguir o Dineal e perseguir a pousada. E aí, falando do nosso outro casal, né? O Rictor e o Guy, eles estão, né, naquele rolê de deixar o Rictor em abstinência para ver se ele fica um pouco melhor, mais equilibrado com isso. E aí, em dado momento, o Rictor, ele tá ajudando ali na pousada, né? Aliás, eu esqueci de falar que o Rictor e o Guy, eles se oferecem para ajudar na pousada do Dineal, porque a Hannah, ela fechou a pousada dela temporariamente para ajudar o pai. Então, eles vão ajudar na pousada da mãe do Dineal. E aí eles estão nessa de ajudar, e ainda no momento o Rictor, ele tá colhendo vegetais, acho que pro almoço, alguma coisa assim, e ele encontra um pepino. Ai, gente, assim, eu não vou dar rodeio não, tá? Ele usou o pepino para as coisas que as pessoas fazem com brinquedos propícios e com os genitais, né? Ele usou para essa finalidade. E assim, não vou comentar isso nesse momento. Beleza. O que acontece é que o Guy chega na hora que ele tá ali no negócio. Aí ele disfarça, joga o pepino no chão, joga longe e vai indo pra ir embora com o Guy. Aí o Guy vê o pepino no chão e fala: é desperdício, deixa eu pegar aqui. Ele pegou o pepino e colocou na cesta junto com os outros pepinos. Aí, né, ele não falou o que aconteceu. Ele não contou. Tudo bem, ele pegou o negócio, botou na cesta, eles foram almoçar e eles usaram esse pepino também. Lógico que eles lavaram, mas eles não lavaram com o afinco que seria necessário para esse caso, né? E aí, o pior de tudo, pior assim, né? Foi pior pro Rictor. Só o Rictor na mesa que comia pepino. O resto da galera não ia comer. Uns não gostavam, outros só não queriam. E aí o Guy ficou oferecendo pepino pra ele comer, né, cortado e tal, né, a gente sabia o que tinha acontecido e ele também, mas o resto da galera não. E aí ele comeu com a maior agonia do mundo. E assim, a série termina com o Dineal enfiando outro pepino na boca dele inteiro. E, sério, eu não entendi a necessidade disso também. Não entendi mesmo a necessidade... melhor eu falar sobre isso no final, tá? Vamos por etapas. Continuando com o Rictor e com o Guy, eles estão na cama conversando sobre algum assunto e o Rictor começa a prestar atenção, né, nas partes ali do Guy de novo. E ele vai pra tocar o Guy, e aí o Guy, ele já percebe que tem alguma coisa acontecendo e ele pergunta: você tá animado? E aí o Rictor fala: não tô não. E aí o Guy toca ele e vê que ele realmente tá. E aí ele fala: olha, por que a gente não tenta alcançar um equilíbrio? Nem de mais, nem de menos. Não precisa passar necessidade, não precisa você ficar na seca, nem nada do tipo.
Só vamos equilibrar, vamos ser um casal relativamente normal. Quando você quiser fazer, a gente pode fazer. Só a gente tem que equilibrar isso com a vida, com as outras coisas, com outras atividades de casal, e tudo bem, não precisa ficar passando necessidade. E aí o Richter concorda, né? Eles se beijam e aí já corta pra um take onde eles estão voando, zoando, fazendo tudo que é tipo de rolê nesse sentido físico aí, né? Fica até bastante engraçado em alguns momentos, bastante escrachado. Mas isso é de cada um, né? Algumas pessoas podem ter curtido muito a cena, outras não, mas é isso. A série só quis explicar pra gente que agora Richter e Guy entraram num acordo sobre como que eles vão lidar com essa questão do contato físico. Falando do Sang-min, ele tá, né, entre aspas, sequestrado lá por aquela que era realmente a mãe dele e por um outro moço, e esse moço, sim, gente, era o pai dele mesmo. Tem a cena deles comendo juntos e em vários momentos você vê esse pai agindo com bastante brutalidade, né, rispidez em relação ao Sang-min. Dá muita agonia de ver as cenas, né. E ainda no momento o Sang-min está dormindo e eles começam a conversar. Quanto que a gente receberia de seguro se ele partisse? E aí ela fala, acho que são 100 milhões. E aí nisso o Sang-min tá lá dormindo, né. E depois disso ele vai pro quarto. E aí ele tira a faixa, né, do cabelo, ele começa a se olhar no espelho, ele começa a olhar o quarto onde ele tá. Quando ele olha o quarto, ele vê um ursinho, e aí ele pega esse ursinho na mão, e a partir do momento que ele pega esse ursinho, a série entra num flashback de quando ele era criança, e ele sofria maus tratos por parte dos pais, né, de ambos. Ele era agredido pelo pai, e a mãe era passiva em relação a isso. Ela simplesmente não acolhia o filho, e ela só deixava acontecer, né, então era um tipo de agressão também, né? Ela não protegeu ele em nenhum momento. E aí, ele se lembra dele chorando, né? Machucado, abraçado com esse ursinho. E assim, gente, que cena mais... uma cena intensa, né? Inclusive, a criança que fez ele no flashback, não sei onde eles encontraram, mas provavelmente tem futuro como ator, porque eu consegui sentir a dor. Toda a dor. Então foi uma cena muito difícil, uma cena que dá gatilho com toda a certeza. Não aparecia a agressão direta, né? Aparecia a cena do pai batendo, da criança chorando e assim, faziam jogos de câmera, né? Justamente para a criança não ser exposta nesse nível. Mas aparecia a criança com as marcas, né? De onde foi agredida, chorando muito. Então, nossa, é terrível. Terrível, 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 terrível. Saindo desse take, vamos falar um momento dos nossos médicos fofinhos. Sim, eles voltaram. E agora com mais do que segundos de tela. Só que aí, novamente, né? Eles não disseram o nome um do outro diretamente, em nenhum momento nenhum ninguém disse. Então, não consigo dizer pra vocês ainda quem eles são. Novamente, continua no My Drama List só a informação de um dos médicos, do médico que é alvo dos sentimentos, não consegui encontrar o nome do ator nem o nome do personagem, né? Sinto muito por isso. Mas sim, eles vieram render entretenimento nesse pequeno take que eles tiveram. E assim, gente, que hospital agitado, hein? Porque, ó, resumindo pra vocês o que aconteceu. A cena mostra eles vindo e conversando, falando sobre como o Sang-min parecia ter alguma recordação do Jinyao, né? Que ele parecia simpático ao Jinyao quando ele acordou. E aí, em dado momento, eles começam a falar deles mesmos. Aí, o médico, o menorzinho, né, o que é alvo dos sentimentos do outro médico, ele fala: você gosta de mim, né? E aí o outro médico fala: nossa, como você sabe? Ai, gente, esse diálogo. Ai, meu Deus, perdão. Novamente, não tem nenhuma técnica aqui, é só uma pessoa que assiste. Eu fiquei um pouco incomodada com o desenvolvimento do diálogo. Eu achei meio, sei lá, meio pobre, né? Não sei. Acho que daria pra ter feito uma conversa com alguma profundidade. Aqui é embaçado, eles não tiveram muito tempo de tela. Introduziram eles de qualquer jeito. E aí colocaram eles pra conversar, pra forçar sei lá, né? Não sei se foi essa a intenção da série, mas me soou assim. Pra forçar um contato físico, né? Mas tudo bem, vamos lá. Continuando aqui. Ele fala: como você sabe? E aí ele: dá pra ver de longe. Exatamente, dá pra ver de longe, né? Que ele gosta dele e que ele se importa. E aí ele fala: então por que você não se afastou, se você sabe que eu gosto de você? E aí ele disse: e se eu dissesse que eu não quero me afastar?
E aí o outro médico fica super chocado, né? Tipo, nossa, como assim? E aí ele dá um beijo na testa dele, né? O médico menorzinho. E aí ele fala, isso é perto o suficiente pra você? E aí ele responde, e se eu disser que não é perto o suficiente? Aí o médico menorzinho, ele toma a iniciativa e dá um beijo nele. E aí o médico, o mais alto, ele retribui, né? Até pega no rosto dele, né? Tenta deixar o beijo mais intenso. E, assim, são muito fofinhos juntos, né? Eu acho que renderia ali, sim. Renderia mais enredo, renderia mais cenas, renderia até um BL, de repente. Eu acho que daria pra fazer uma história legal com eles. Mas o beijo não, eu achei que não encaixou, né? Não fez jus, né? Ao que eles estavam exalando ali. Apesar do diálogo eu não ter gostado e tal, eles juntos achei que ficou legal, mas o beijo não rolou pra mim, né? Talvez o final da cena eu achei que salvou um pouco, porque tava um pouco mais lento, tinha uma cadência, né? Tava melhorzinho, mas o resto não. Mas é isso, eles se beijam e a cena acaba, e isso é tudo que a gente vai ver deles nesse episódio final. Beleza. Aí voltando aqui para os nossos protagonistas, a gente tem alguns momentos bem cruciais nesse final de episódio, né? O Jineal, ele não desiste, né, de falar com o Sang-min, a pousada tá bombando, ele tá fazendo um monte de coisa, em breve ele ia fazer uma exposição, inclusive, e ele manda um áudio pro Sang-min, perguntando como ele está, falando que sente a falta dele. E depois de mandar o áudio, sendo muito direta com vocês e tentando não ser gráfica e nem ofender ninguém com o que eu vou dizer, mas basicamente ele tá há bastante tempo sem contato físico com ninguém, ele tá esperando o Sang-min não vem, não responde nem nada, ele não tem perspectiva desse menino voltar. E ele tá animado, né? Ele tá com a libido ali, batendo no teto, né? Subindo pelas paredes, né? Ele tá daquele jeito, né? Se é que vocês me entendem. E aí ele vai, né, se autossatisfazer, se aliviar, né? E ele faz isso como, né? Ele começa a ter contato com os travesseiros e tal, e aí vai aquela movimentação e tudo mais, e aí ele acaba, né, chegando lá sozinho e com os travesseiros, né? Beleza. Depois desse take, a gente vai para a situação do Sang-min. Nisso, a gente acaba vendo o Sang-min comendo, né, com esses pais, né, pseudo-pais aí. E assim, naquela conversa que eles estavam tendo na outra refeição, eles falaram inclusive de dar um remédio pro Sang-min para envenenar o Sang-min, para que eles pudessem ficar com o tal do seguro. E eu não sei qual é a desse veneno, tá, gente? Era um pote com várias cápsulas. Então, provavelmente, aquilo faria efeito com o tempo, né? Não deve ser um só que faz o negócio. Não sei, isso não foi explicado. Beleza, eles estão comendo. E aí o Sang-min, em dado momento, ele começa a fazer que tá se sentindo mal, alguma coisa assim. E aí os pais começam a se olhar, pensando, beleza, deu certo, né? Tá vindo aí. E aí o Sang-min engasga e fala assim, ai, acho que eu engasguei. Acho que eu não tô passando bem. Enquanto ele fala isso, o pai dele começa a passar mal. E aí ele fala, eu acho que engasguei com kimchi. E assim, gente, o Sang-min, quando ele tá falando coreano, é outra vida, beleza? Sendo redundante, óbvia pra caramba, o Sang-min, né, o Choi Sang-min, o ator, ele é coreano, né? Logicamente, ele falando a língua nativa é outra parada, né? Outra sensação. Parece, inclusive, outro ator, tá? Depois eu desenvolvo mais o que eu quero dizer sobre isso, mas... foi muito legal a cena. Ele ficou com um ar, assim, de menino mal, igual eu falei no começo da resenha. Nossa, que delícia! Que satisfação ver a cara dele, assim, com essa energia de Paula Brat, coreana. Maravilhoso, adorei. Beleza, e aí ele começa a dar risada, falando assim, vocês acharam, né, que iam fazer alguma coisa contra mim, e nisso ele está falando em coreano, né, ele está, em teoria, na Coreia, com os pais coreanos, então ele está falando em coreano. E aí, a mãe vai pra acudir o pai, e aí ela fala, seu ingrato, ela vai pra agredir ele segura a mão dela e fala, a partir de agora vocês não vão mais fazer mal pra mim. E nisso corta a cena, então a gente não sabe o que aconteceu, né, não sabemos se ninguém chamou a polícia, acho que não, né, que não é muito comum a polícia aparecer nessa série.
E aí já corta pra gente na exposição do Genial, né? Ele tá falando inclusive do vaso que o Sang-min tinha feito, ele foi e deu uma remasterizada no vaso, né? Ele reformou o vaso pra colocar na exposição. Ele começa falando que aquela tinha sido uma peça que foi esquecida, mas que a mãe dele ensinou pra ele que toda peça pode ter algum valor, significar algo pra alguém. E aí a galera começa a aplaudir e tal, ele fala inclusive em inglês quando ele tá falando isso. E aí no meio da multidão surge quem? Sang-min, né? E aí nós temos nos últimos, se eu não me engano, tá? Posso estar errada, mas são menos de 10 minutos. Acho que nos últimos 8 minutos de série, a gente tem os protagonistas finalmente se encontrando, né? Eu não estou falando com ironia, eu estou falando que aconteceu isso realmente, né? Beleza, eles se encontram, se olham e é aquela coisa mágica. E aí o Sang-min chega com o ursinho na mão e o Jin-Young pergunta, você se lembrou, né? Como é que você tá? Você tá bem e tal? E aí ele fala, me lembrei, graças a isso. E ele aponta o ursinho. E aí o Jin-Young fala, nossa, esse ursinho era meu. Eu fiquei me perguntando onde ele tava durante um bom tempo. E aí o Sang-min lembra ele, fala, você não lembra, né? Quando você era criança, ele tava inclusive chorando, acho que por alguma coisa que ele tinha passado, né? O Sang-min. E o Jin-Young, pequenininho, chega do lado dele e fala, ó, toma meu ursinho. E aí aquele ursinho ficou com o Sang-min desde então. E o Jin-Young não lembrava disso porque ele era muito pequeno quando aconteceu. E aí o ursinho fez o Sang-min lembrar de tudo, inclusive daqueles flashbacks horrorosos dele sendo agredido, mas também da infância, do Jin-Young, de tudo, de todas as memórias dele, né? Foi o ursinho que desencadeou, né, ele lembrar, né, se recordar de tudo, inclusive do Jin-Young. Então ficou uma cena muito bonita nesse trecho. E aí eles se falam, e aí o Jin-Young fala pra ele, você tem que prometer que você vai ficar comigo pra sempre. Promessa de dedinho. Aí eles dão o dedinho, né, é super bonitinho quando eles fazem isso. E assim, nesse momento, parece que eles esquecem que a galera tá lá. E aí eles dão um beijo. É um selinho prolongado, né, que é o tipo de beijo que eles adotaram, né, nessa série, pra esse chip. Mas fica super bonita a cena, né, a câmera vai até dando a volta neles, assim, pra mostrar a reação da galera em volta. O Guy e o Rictor, eles se animam e dão um beijinho também ali. É lindo, né? É muito bonito mesmo. Aí a cena já corta pra eles fazendo aquele tour por algum lugar turístico da Tailândia, que é, inclusive, uma das cenas que aparece na série, né? Na abertura da série. E aí termina com a música tema da série, e é uma música bem bonita, inclusive. Bom, gente, assim terminou a série. Aí, o que eu preciso deixar muito claro pra vocês, né? Nunca, quando eu falar que eu não gostei de alguma coisa, ou que eu não curti, ou coisas do tipo, jamais eu estarei desmerecendo a produção, a série, os atores, nada disso. Eu não faço isso na minha vida, imagina se eu faria isso com um tema que eu amo tanto, né? Acontece que eu me propus a assistir, porque eu, dentro do possível, tento assistir o máximo de coisas possíveis, porque eu gosto muito e porque é um assunto que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de falar sobre, né? Ainda que eu não tenha muito com quem falar sobre. Mas, infelizmente, nem sempre a gente vai gostar de tudo que a gente assiste. Infelizmente, algumas coisas não serão tão legais pra gente. Pra cada pessoa vai ser diferente. Então, qual que é a minha máxima? Se dê a oportunidade de assistir, independentemente do que as pessoas acham ou falem. Caso você não ache que vale a pena, a avaliação tá muito ruim no My Drama List, vi um monte de gente falando mal, não quero ver. Aí vai de você. Ou você pode ir lá, assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu costumo fazer isso, eu acho mais efetivo. Tem séries que eu amo que um monte de gente odeia. Tem séries que eu não curto que uma galera ama, normal, né? As pessoas não são iguais, então a opinião vai variar mesmo. Acontece. Só tô dando essa introdução toda pra vocês não ficarem com a impressão de, nossa, mas vai descascar a série, não sei o que, não é assim, nananã, e os atores e a produtora. Cara, eu tenho total noção do trabalho que dá, porque assim, o meu trabalho, ele é muito, muito menor do que o trabalho das produtoras. E já dá um trabalho que só pela misericórdia, gente. Dando um exemplo pra vocês, o último edit que eu fiz de Perto Santa de Otagan, do edit da gravata, aliás, se vocês tiverem oportunidade de prestigiar, tá no YouTube, no Instagram, no TikTok,
no X. A versão do X, inclusive, é o áudio original, o áudio que eu escolhi para esse edit, porque a música ela tem uma letra que fala sobre como o amor não avisa quando vai chegar, então encaixava muito. E enfim, gente, eu mesmo já vi o edit várias vezes, porque eu chorei fazendo, eu chorei depois de terminar de fazer. Beleza, emocionada? Sim, eu sei, eu sou. Já falei muito que sou. Mas o foco de eu estar tocando nesse assunto é o seguinte: esse edit, ele levou 2 dias para ser feito, foram 83 cortes. Eu não estou zoando, foram 83 cortes. E assim, eu terminei de fazer de madrugada. Então, eu tenho esse trabalho para fazer um edit. Pensa no trabalho que uma produtora, que um grupo de atores, de equipe de apoio, de figurantes tem para produzir uma série. É muito trabalho, é muito investimento. Então, nunca quando eu estou falando de algo que me desagradou, eu estou desmerecendo isso, muito pelo contrário. A minha expectativa vai ser sempre boa. Infelizmente, às vezes não vai rolar de dar bom. E assim, de dar bom pra mim, mas pra outras pessoas pode ter dado. Por exemplo, o Choi Sang-min, o ator, ele tem um fandom muito forte. Assim, todas as vezes que eu publico alguma coisa no Twitter, sempre vem alguém da Tailândia lá fazer algum comentário, enaltecer ele, divulgar redes sociais, onde que ele tá, falar do currículo dele e tudo mais, né? Aprendi bastante coisa sobre o Choi Sang-min com essa galera aí. E normal, não sei se os fãs gostaram muito da série ou não gostaram, né? Não vou entrar nesse mérito, eu acabo não acompanhando algumas coisas porque eu acabo me distraindo muito facilmente, então eu não sei em que pé que isso tá. Mas sim, ele tem um fandom muito grande, a série teve bastante engajamento por causa também dessa galera aí. Mas beleza, vamos falar aqui, senão eu vou ficar divagando até amanhã, né? Vou ficar me justificando até amanhã, enfim, e... Nem tem tanta gente assim vendo os vídeos, mas eu acho importante deixar algumas coisas claras. Mas vamos lá, vamos falar da série. É uma série que se propôs a contar uma história em 8 episódios. E aí, quando você faz isso, você vai precisar trabalhar com um deadline ali bem apertado, né? Dependendo da história, às vezes ela cabe em 8 episódios, dependendo, você vai precisar fazer bastante adaptações para que aquilo faça sentido, né? Tenha começo, meio e fim, desenvolvimento, seja bem feito e tudo mais, né? Obviamente, quem fez isso sabe disso, normal, né? Mas aí, quais são os problemas da série para mim? Eu acho que a série se perdeu um pouco no que ela queria mostrar. A série, em vários momentos, ela tentava ser muito cômica, muito engraçada, mas num nível muito extremo. Dando exemplos pra vocês, as cenas do Guy e do Rictor. Tinha sempre um quê muito sexual, né? Muito físico, mas algumas cenas estavam ali e a gente não entendia bem por que tava, né? Os personagens acabavam aparecendo só quando tinha esse tipo de apelo. Então, eu acho que eles mereciam mais. Tipo, era um casal que tinha uma questão... tinha um fogo ali bem forte, né? A coisa do contato físico era bem, bem latente pra eles. Mas eles tinham, sim, um lado romântico, um lado do casal que se amava, que se importava um com o outro. Até a gente viu muito isso no episódio em que eles se vestiram de dançarinas tailandesas. Eles tiveram uma cena super linda juntos, né? Por que não mais cenas assim, né? Mas beleza. Isso eu acho que foi um problema, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tinha essas cenas muito cômicas, por exemplo, a Pony observando diretamente, né, o membro do Sainan, a Pony vendo as pessoas se pegando e sentindo alguma coisa ali, hipoteticamente. Gente, essas cenas eram necessárias. Beleza, que às vezes a série se propôs a contar uma história, tipo, que a galera era muito viva em termos de libido. Beleza, até pode fazer sentido. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem também assuntos sérios tratados de uma forma um pouco rasa, sabe? Tipo, quando o Jineao achou que o Sang-min tinha morrido e ele agiu daquele jeito indo pra cima do médico, foi estranha a abordagem também, parecia um pouco cômica. E não sei, não acho que o momento casava, então eu fiquei um pouco sem entender. Talvez seja uma questão minha, não seja uma questão da série. Talvez eu não tenha entendido o que eles quiseram propor ali, né? E assim, outra coisa também que eu achei que foi um problema pra mim. A Titi e Thor, o desenvolvimento deles, eu acho que foi relativamente bom. Porém, esse final
Eu achei simplório. Tipo, o Thor foi atrás do Atiti, mas assim, em nenhum momento a gente viu o Thor falando sobre sentimentos em relação ao Atiti. Ele disse que queria que eles ficassem bem. Então a impressão que deu foi que ele se forçou a entrar num relacionamento com o Atiti porque ele não queria perder a companhia do Atiti, né? Então não ficou claro pra gente se tinha um sentimento rolando ali, não teve uma conversa do tipo... O meu sentimento ainda não mudou totalmente, mas eu quero tentar um relacionamento, uma coisa mais profunda, sabe? Uma coisa que fizesse um pouquinho mais de sentido. Eu senti falta disso com eles. Aí falando dos dois médicos fofinhos, gente, é muito óbvio, eu tô falando isso desde a primeira vez que eles apareceram. Pra que introduzir um casal com matemática BL pra tratar o casal, né, os atores de qualquer jeito? Na minha opinião, eles foram tratados de qualquer jeito. O nome deles não é mencionado direito, eles nem estão acreditados direito no My Drama List, só um deles tá. Inclusive o Rictor, ele também não tá acreditado no My Drama List. E assim, lá também a informação é editada por pessoas que colaboram, além da própria plataforma. Então nem sempre o que tá lá vai estar completo ou vai estar correto. E eu também acabei não indo pesquisar a série fora do My Drama List, né, na própria produtora, assim. Isso provavelmente vai estar na língua nativa e tal, eu não tive tempo de fazer isso, então isso também foi uma falha minha. Mas em relação a respeitar os personagens e os atores, a sensação que ficou pra mim foi que eles foram jogados lá. E assim, a gente adora BL, a gente quer mais casal BL, a gente queria, sei lá, 10 casais BL na mesma série, mas desde que todos fossem tratados com respeito, né? Claro, eles não são protagonistas, então obviamente eles não teriam destaque na série. Mas se você colocou eles ali, desenvolve. Deixa eles falarem os próprios nomes claramente. Deixa a gente saber o que aconteceu quando eles tiveram o beijo acidental. Não corta a cena assim bruscamente, sabe? Fizeram um corte seco e nunca mais a gente nem eles falaram sobre isso. Exceto agora no último episódio. Então, fica parecendo que eles incluíram, não sei, um vídeo de TikTok no meio da série do nada. Sabe assim? Eu não sei também, às vezes é uma sensação minha, mas eu não gostei disso, eu não achei legal de verdade. A outra coisa que eu tenho pra observar, o ator, o Choi Sang-min, ele, segundo os fãs me contaram, ele é autodidata no tailandês, né? Então, provavelmente é normal que ele se comunicando em tailandês, ele precise pensar um pouquinho mais pra se comunicar. E aí, o que eu notei não era só que dava a sensação de que ele estava pensando para falar. Além dele falar muito pausadamente, o tom dele mudava muito. E isso meio que é normal, né? Até quando a gente tá falando inglês, a nossa voz meio que muda. Isso é normal. Mas quando ele falava na língua nativa dele, que foi até um comentário que eu fiz mais pro começo lá da resenha, ele parece outro ator. Sério. A qualidade da atuação é outra. É outra. Ele parece outro cara, fica muito mais instigante, mais interessante, mas assim, eu espero que ele faça mais trabalhos além desse, aqui na Tailândia ou na Coreia, não sei se o chip vai continuar, gostaria que continuasse, né, eu queria uma segunda chance pra eles, e já explico o porquê disso também. Aí, outra questão pra mim também, gente, você tem um Sang-min como par seu, né, o Genial também é super fofinho, tá, super bonito. E assim, você deixa os protagonistas se encontrarem somente nos minutos finais de episódio? Eles mal tiveram tempo de tela juntos nesse episódio. Se só tem 8 episódios a série, todo esse arco dele indo pra Coreia, acontecendo todo esse rolê, isso precisava ter acontecido antes. Ou ter sido desenvolvido nesse último episódio de forma que eles tivessem conseguido ter tempo pra eles no episódio, entendeu? Isso não fez muito sentido pra mim. Eu não gostei disso também. E assim, eles são um par que se gostam. O Sang-min recuperou a memória, beleza, ele veio depois e tudo mais. Mas aí, a gente teve o Genial se aliviando sozinho na série, né? Sendo que ele tem um cara que gosta dele, que ama ele, que ia voltar. Então assim, essa cena dele se aliviando sozinho era necessária? Por que não uma cena dele com o Sang-min? Por que não dar um jeito do Sang-min voltar a tempo deles estarem juntos fisicamente, pra não ser necessário você fazer o ator passar por isso? Porque assim, beleza, vai ter gente que gostou da cena e tal, vai ter gente que achou que a cena é necessária, mas ele tem um par, sabe?
eu não acho que faça sentido ele fazer um negócio sozinho ali com travesseiros, sendo que ele tem um homão, né? Com quem ele poderia fazer o que ele queria fazer. Beleza, ele não estava presente ali, mas justamente desenvolvimento. Por que deixar o casal se encontrar só no final, para dar um selinho prolongado? Sabe? Então tinha necessidade de colocar ele para fazer essa cena? Eu acho que eles pesaram um pouco a mão no apelo sexual. E assim, gente, eu sou Fujoshi, eu adoro BL, adoro homens lindos, se beijando, se pegando, sendo felizes, eu acho um puta tesão. Só que as coisas, elas precisam de contexto, sabe? Fazer sentido pra ficar legal, pra ficar gostoso de assistir, de ver, não só pra mim que sou Fujoshi, ou pra quem for Fujoshi ou Fudanshi, mas pra alguém que queira assistir uma série boa, queira ver um negócio legal. E não achei que foi bem feito, infelizmente. Assim, todos esses pontos que eu tô falando aqui, tá? Foi o que eu achei, a impressão que eu tive, a sensação que eu tive. De resto, o chip principal, eu achei um chip bom junto, achei eles fofinhos juntos, mas eu não entendi algumas coisas nesse sentido aí que eu tô falando, tipo, pesaram muito a mão em algumas coisas e em outras que tinham relevância ou que seriam importantes, não. Se a história não dava pra ser contada em 8, sei lá, que fossem 10 ou 12. E assim, outros países, por exemplo, Japão, Taiwan, eles têm, em vários momentos, tá? Em várias obras, não são em todas, mas várias obras, elas demonstram o tamanho do talento que essa galera tem pra compilar, né, um desenvolvimento. Porque são episódios geralmente entre 15 minutos e meia hora, né? Taiwan, Japão e Coreia. Coreia, às vezes, eu acho que não vai tão bem. Mas o Japão e Taiwan costumam fazer isso muito bem, sabe? Sintetizar o que precisa ser passado no episódio. E assim, Sangue Mindineal tem episódios entre 45 minutos e 1 hora. E nesses 45 minutos e 1 hora, em 8 episódios, eu achei que eles não conseguiram passar tudo que eles queriam de forma clara, coesa, em vários momentos, sabe? Então, ficou um pouco difícil, assim, de passar pano, de ignorar algumas coisas. Foi uma série que eu gostei de assistir em vários momentos. Eu queria, inclusive, destacar a atuação da atriz que faz a Pony e da atriz que faz a Hana. A Hana, ela tá acreditada numa Drama List, né? Ela se chama Creamy. E ela também está em The Boy Next World. E assim, gente, se vocês tiveram a oportunidade de ver a série, quando a Hana teve diálogos em coreano com o Sang-min, gente, aquela menina falando... Eu não entendo coreano, né? Eu não falo coreano. Mas já assisti outras séries, tal, de gente falando a língua nativa. E assim, você não via a diferença dela falando coreano pra ela falando tailandês. Provavelmente alguém que fala fluentemente vai conseguir notar alguma coisa ali, se tiver alguma inconsistência. Eu não consegui notar. Então assim, ela era fluida falando, sabe? Então, nossa, além do coreano, né, ela interpretando, eu acho ela ótima. A Pony, nossa, a atriz não tá acreditada no My Drama List, eu não consegui o nome dela, mas ela deu leveza pra série, ela deixou a série mais engraçada. Nossa, essas duas, elas são ótimas. Eu realmente espero que elas estourem muito e façam muito mais coisas do que essa série, né? Não desmerecendo a série, mas querendo dizer que seria muito legal ver mais trabalhos delas. A Creamy está em The Boy Next World. A atriz que faz a Pony eu não sei, mas eu espero vê-la em outras oportunidades. Mas é isso, né? A intenção não é apedrejar a série nem nada, só falar de pontos que realmente ficaram aquém, né, na minha opinião. Mas fora esses pontos, a série tem sim seus pontos positivos, né? Eu acho a fotografia da série bem bonita. Os casais são bons, né, no geral. Só assim, às vezes o diálogo, ele essa parada meio sem sentido em alguns momentos, meio rasa em alguns momentos, mas normal. Vários BLs são assim, várias outras obras de vários gêneros são assim, né? Olha aí a Emília Pérez concorrendo ao Oscar. Ai, ó, Sangue Mindineal é melhor que Emília Pérez, hein? Bem melhor. Ai, tá, piadas internas à parte, né? Porque em março tem Copa do Mundo, né? Vocês estão sabendo, né? A Fernanda vai concorrer à Copa do Mundo esse ano, né? Se é que vocês me entendem. O Oscar pro Brasil esse ano é a Copa do Mundo e o nosso Pelé é a Fernanda Torres, né? Fé em Deus que vai dar bom. Mas beleza, deixa o Oscar pra lá nesse momento.
O que eu quero dizer é que não é exclusividade desse tipo de obra acontecer umas coisas assim. Acontece em várias obras, em vários outros BLs, em vários filmes, normal, tá? Justamente eu estou dizendo, às vezes vai rolar de dar bom, de todo mundo gostar, às vezes não, às vezes muita gente vai gostar, às vezes algumas pessoas não vão. Nesse caso, eu não gostei desses pontos que eu falei aqui, mas, novamente, né, reforço. É só a minha opinião. Pode ser que você assista e você sinta outra coisa, e você, inclusive, discorde de tudo ou de algumas coisas que eu falei. Normal, né? É assim que a gente convive em sociedade. Mas é isso, gente. A série tem os seus bons pontos e tem os pontos que eu não curti muito, e isso pode variar de pessoa para pessoa. Novamente, reforçando a campanha do O Não Eu Já Tenho, se você quiser e puder, contribua com o seu like, contribua seguindo o canal, compartilhando o vídeo se você achar que alguém que curte esse tema vai querer ouvir uma apaixonada, emocionada falando. Enfim, dê uma chance para o canal se você puder. Isso ajuda esse trabalho e esse canal a continuar. Obrigada por assistir. Voltem para mais vídeos. Abraços.